Renato Portaluppi na coletiva, hein? Vamos lá? Vamos lá. Vamos para a coletiva Renato, do Renato. jogo de testes, né? O que você pode tirar do teste de hoje e o que você falou para essa gurizada? Acho que é importante as oportunidades que a gente está dando para eles. Importante também a gente trazer esses garotos para aproveitá-los melhor no profissional, dando oportunidades aos poucos, a hora é essa. A gente sempre tira alguma coisa de positivo. E as coisas negativas eu prefiro também não falar, porque eu prefiro corrigir esses garotos, lapidá-los, para que eles tenham um futuro melhor no clube. O jogo tecnicamente não foi muito bom, não proporcionou grandes jogadas. A gente teve 15, 20 minutos bons, iniciais, onde a gente poderia ter feito o gol, não fizemos. Depois do jogo se igualou, bolas longas, muitas faltas. Quer dizer, a gente já sabia que eles iam jogar dessa forma aí. Infelizmente a gente não conseguiu fazer o gol, mas faz parte. Não deixa de ser um bom resultado também, apesar de a gente jogar aqui contra o São Luís, que eles estão brigando contra o rebaixamento. Mas a nossa equipe não estava tão entrosada, então não deixa de ser ruim não. A gente continua 6 pontos na frente do nosso maior rival. E agora vamos pensar no próximo jogo, que é o Novo Hamburgo. Renato, você não tinha o Luiz, optou em não trazer o Diego Souza hoje. Tá faltando um centroavante no teu elenco, tu acha que faltou um centroavante hoje também no jogo? Aquilo que eu falei, são oportunidades que a gente está dando, né? Não adianta a gente trazer o pessoal que vem jogando seguido, até pelo desgaste físico, viagem longa, evitar que sofresse algum tipo de lesão, até porque nós temos jogos importantes aí pela frente. A gente está dando experiência para os garotos, oportunidades para muita gente, para a gente ver. Nem sempre a gente vai jogar com atacante de área, então é importante a gente ter esse tipo de jogador móvel ali na frente. Para isso que servem essas oportunidades e esse tipo de jogo. Renato, você não costuma trocar no intervalo, né, fazer alterações. O que o Cuiabano não estava te entregando no primeiro tempo, e você não teme queimar o jogador de alguma forma com essa substituição, entrando o Diogo Barbosa no intervalo? Sou o primeiro treinador que troca alguém no intervalo? Queimar o jogador? O que isso quer dizer com isso? Você que está colocando palavras que não vão ser da minha boca. Quem está queimando o garoto? Por quê? Agora eu vou explicar por que tirei o garoto. Não se usa a palavra queimar o garoto, porque eu acho que você exagerou. O garoto saiu em primeiro lugar porque ele estava com cartão amarelo. E a jogada forte do adversário era pelo lado dele. E segundo, pela inexperiência dele, não estava aproveitando os espaços que o adversário estava dando para a gente aqui na frente. Respondi a tua pergunta? Ótimo, então. Independente disso, Renato, quero partir para outras questões, especialmente com 2 estreantes nessa tarde, que foram os casos do João Pedro e também do Vina. O João Pedro, especialmente, não jogava há muito tempo. Dentro do que você esperava, ele correspondeu, e o Vina também, por ter um ritmo de jogo, também te agradou nessa tarde? Isso pode melhorar, os dois. Mas o João Pedro é um jogador que está muito tempo também sem jogar. A gente está tendo todo o cuidado com ele, damos aí praticamente 45 dias para que ele entrasse em forma. Agora o que ele precisa é o ritmo de jogo. E o ritmo de jogo só vai readquirir jogando. Então ele estava pronto para essa partida, deixamos ele jogar. No final do jogo ele estava bastante desgastado, resolvi trocá-lo. Mas dentro das possibilidades pelo período parado, até que ele foi bem. O Vina é outro, é um jogador que pode acrescentar bastante para o grupo. Mas é um jogador também que a última partida dele, se eu não me engano, foi no dia 28. Enfim, vai se entrosando, vai conhecendo melhor as características dos seus companheiros, até porque ele entrou numa equipe hoje totalmente desfigurada em termos de entrosamento. Foi bem, mas tanto um quanto o outro, com certeza pode acrescentar mais. Renato, a gente viu muito o time tabelando, faltando daqui a pouco um pouco de profundidade, de ingresso na área. Aquela expressão quebrador de linhas, jogador mais driblador para partir para cima e desmanchar também a linha defensiva do adversário. Dá para entender assim a forma e falta realmente esse jogador que você já disse a coletiva passada, disse que tinha indicado o jogador, depois lá na zona mista falou novamente do Michael. Tem alguma atualização em relação a isso ou dá para descartar esse nome e você já está observando o mercado junto com a direção para encontrar um outro atleta com essa característica? Esse atleta ele é fundamental, nós temos o Ferreirinha, infelizmente ele não vem jogando e mesmo com ele a gente precisa de mais jogadores, já falei, eu repito, todo dia eu cobro do presidente, da diretoria. O nome é o Michel, sim, é o jogador que eu gostaria muito, porque é um jogador que vai acrescentar muito para a nossa equipe, é um jogador que quebra as linhas 1 para 1, é um jogador que realmente o próprio time do Grêmio ia para um outro patamar.
Eu entendo a parte financeira do clube, mas a gente está conversando, trocando ideias para ver se chega num denominador, né? Onde os dois clubes possam se acertar e a gente possa trazer o Michael. Porque é difícil no momento que você não tem esse tipo de jogador. Não é só o Grêmio, não. No momento que qualquer equipe não tem esse jogador para quebrar as linhas, principalmente num campeonato estadual, onde as equipes jogam bastante fechadas, é necessário, é indispensável um tipo de jogador assim. É por isso que muitas vezes a gente deixa de criar, a gente tem dificuldade de entrar na área do adversário, justamente por isso, porque a gente não tem esse jogador com essas características. Hoje você teve um jogador talvez com um pouco mais de característica de quebrar linhas no segundo tempo, que foi o Zinho. Eu queria uma avaliação tua sobre ele e também queria que tu falasse, Renato, sobre mais uma boa atuação do Adriel, que no segundo tempo salvou 2 bolas importantes, que daqui a pouco São Luís poderia reverter em gol e trazer para o Grêmio a primeira derrota na temporada. São as oportunidades, né? O Zinho, eu acompanhei ele na Taça São Paulo, em alguns jogos ele foi bem. Hoje eu procurei dar uma oportunidade para ele, é um garoto que tem futuro. Esses garotos a gente está de olho, por isso que basicamente estão quase que todos os dias treinando com a gente, para a gente poder observá-los melhor, dando oportunidades, mas infelizmente para eles também, eles entram numa equipe que não está tão entrosada assim. Mas são oportunidades, são garotos de futuro, a gente vai treinando, vai lapidando, vai dando oportunidades na hora certa, e eles têm aproveitado. E o Adriel, mais uma vez, foi bem. Não é só na linha, no gol também. As oportunidades estão sendo dadas para todo mundo. E aí cabe o jogador aproveitá-las. Obrigado, Renato. Tá aí, entrevista coletiva. Tá aí a coletiva do técnico Renato Portaluppi, a gente vai analisar a partir de agora. Vamos analisar porque o Renato falou coisas importantes sobre o grupo, sobre os jovens, algumas escolhas. Carol, Renato ali mais pro fim. Daqui a pouco a gente vai ler as mensagens. Inclusive, fiquei sabendo que tem algumas críticas pra gente tem aqui, Carol. Tem corneta pra gente Estão dizendo também. que a gente tá passando o pano pro Renato. Meu pano é rosa com glitter. Não. Olha aqui, ó. Quando tem que elogiar, a gente elogia. Quando tem que criticar, a gente critica. E é a nossa opinião, né? Por exemplo, eu acho que o Renato não cometeu nenhum erro nessa escalação. Eu acho que fez certo, entendeu? No meu Grêmio, por exemplo, tem o Vila Sante. No Grêmio do Renato não tem. Mas enfim. Hoje teve? Vamos para a escalação, para a coletiva. O Renato falou que pede pro presidente todo dia, né, incomoda o presidente todo dia em busca do jogador de lado. O Grêmio sonha com o Michael. Tu ainda tem esperança que venha o Michael? Eu tenho. Essa semana saiu uma foto, né, do Renato jantando com o Celso Rigo e tudo mais, e disseram que tinha coisa aí. Quem sabe ele não foi pedir, né? Eu acho, né? Não iam jantar com o cara da grana de graça, assim, do nada. Bom, o Renato também foi perguntado, Carol, ali, e até ele ficou brabo, assim, com a pergunta do repórter, que usou a palavra queimar, né? Que o Renato teria queimado o cuiabano ao substituí-lo no intervalo. Desculpa. Na verdade, a gente já tinha falado aqui, o Renato tirou o menino por causa do cartão. Por causa do cartão, né? Então exatamente, não é uma característica do Renato queimar, é exatamente o contrário, exatamente, né? O Renato não tira, né? Então o Renato não fez isso pra queimar, né? O Renato fez isso pra preservar o atleta para não ser expulso. Exatamente. E realmente foi uma pergunta bem esquisita. Aí ele também foi perguntado, me afoguei aqui, sabe por quê? Fui comer o lanche que o Emerson trouxe. Reclamei tanto que agora tá fazendo mal. E ele tá rindo ali, ó. Mas o Renato falou sobre algumas escolhas. Por que ele não levou o Diego Souza? Por que ele não levou o Soares? Né, o Lucas Silva, por exemplo, que são reservas mais imediatos, né? E o Renato explicou justamente para dar oportunidade para os outros atletas, né? Aí vai que lesiona, vai que leva um cartão amarelo antes do Grenal, aí, dos jogos importantes que tem, né? Então... verdade. Tem mensagens aí pra gente ver? Pra gente comentar? Olha, o Ayrton Mel. Grande, foi tu, Ayrton? Foi tu, Ayrton. Sinceramente, eu pensei que o César Cidade Dias fosse o maior passador de pano do Renato. Mas, infelizmente, para minha decepção, Léo e Carol estão batendo esse recorde. Não vão por esse caminho, amigos. Valeu, Ayrton. Valeu. Não, vale. A tua análise, a tua crítica é bem-vinda aqui, né? Eu acho que a gente não tá passando pano. Eu sou fã do Renato, né? Meu ídolo como jogador, técnico, mas temos que saber separar, né? Quando tem que ser criticado, vai ser criticado. Mas eu não vejo... É que eu acho que também tem uma coisa que...
a gente não pode deixar criar crise no Grêmio, né? Onde não tem. E às vezes a gente faz, sei lá, tô vendo a torcida fazer muita terra arrasada num momento que não tem. E hoje foi bom pra mostrar, por exemplo, a galera perde muito, né, cara? Põe o Zinho, põe o Rubens, põe o Cuiabano. A gente viu. Colocou. Eles estão, eles assim, precisam de tempo, entendeu? Precisa de cautela pra não queimar os guris. Exatamente. Né? André Albineyer, do Santos Melo. Mesmo com reservas, não acredito que empatamos com o São Luís, apesar de saber que tínhamos gordura para queimar e que é difícil ser campeão com 100% de aproveitamento, mas a gente sempre acredita. Eu fiquei triste também. A gente sempre quer a vitória, né, André? Mas eu acho que dentro desse grupo do Grêmio, de guris, né, falta de entrosamento, acho que o resultado foi bom. E assim, o Grêmio não jogou e escapou de perder. Pelo contrário, o Grêmio quase venceu o jogo. Exatamente. Então, né, tá tudo certo. Eu achei que ainda ia sair um golzinho no final, mas... Eduardo Garcia, amanhã a manchete deles vai ser algo do tipo: Grêmio empata em Juí, Inter ergue a taça, fim do 100% do Grêmio. É isso. É verdade, a manchete vai ser essa aí, né, Eduardo? É a Ivy, né? Humberto Claudino, o Vina vinha, mas não veio. O trava-língua, essa aí Não, mas o Vina foi bem, viu? Eu acho que o Vina foi bem, enquanto teve fôlego, foi bem. O pessoal, eu vi eles criticando bastante, assim. Mas... a gente... estreia do cara. Eu sou muito cautelosa com isso. Não gosto de já ir cornetando. Nunca sei. João Vitor, Cuiabano não estava aproveitando os espaços na frente. Diogo Barbosa aproveitou muito. Era melhor ter falado que tirou só pelo cartão. Na verdade, o Diogo Barbosa não acrescentou nada. Eu concordo com vocês. Concordo. Bitelo e Soares fazem muita falta, Iago. Demais. O Soares a gente nem precisa falar, né? Agora o Bitelo, muita gente ainda não entende. O Bitelo hoje é o melhor jogador de meio campo do Grêmio. É o melhor. Melhor que PP, melhor que Cristaldo, pra mim, né? Eu acho que o Bitelo é o equilíbrio do meio campo do Grêmio. Ó, meu namorado. Teu namorado. Júlio César Barleta. Torcedor é complicado. O pessoal era o jogo pra testar, pra colocar reservas. É o Grêmio que está com 22 pontos. Puxa, era um jogo que até perder não faria diferença. Eu concordo total com o Júlio. É verdade. Né? Concordo, Júlio. Que em que momento o Grêmio vai fazer esses testes, se não for agora no Gauchão, que tá isolado na liderança e não na vice-liderança? Carlos Henrique Eltz. Sou renatista, mas tem alguns absurdos que precisam ser citados. Léo, botar os guris no fim do jogo não adianta, bota antes. Carlos, concordo. Tem que botar antes. Eu também colocaria. Se tem uma crítica pra fazer, Renato, coloca antes os guris, né? Não precisa botar faltando 10, 5 minutos. Eu também teria colocado antes. E não me põe o Thiago Santos de capitão, pelo amor de Deus. Isso aí é verdade. Tem que fazer essa crítica. Eu também teria colocado os meninos ali com 15, 20 minutos. Já coloca pra correr. O Thiago Santos é horrível demais. O Natan levou o amarelo por culpa do Thiago Santos. O Thiago Santos, gente... já deu. É difícil de falar, né? Mas assim, tem nomes que não adianta mais a gente analisar, né? Thiago Santos, não dá. Diogo Barbosa também. Eu sinceramente não sei porque o Renato continua dando chances pro Thiago Santos. Ele já viu que a torcida não quer ele e não gostam dele, porque continua dando chances. Não. E ainda coloca ele de capitão. Pois é, Iago. Essa aí realmente... essa nós não estamos passando pano, ó. Marcelo Teixeira, Gabriel Silva pode procurar o Senai, porque jogador não é. Eu acho que o Gabriel Silva tem talento, ele é um jogador mais de meia, talvez até um falso 9, mas de ponta ali ele não vai render, vai ser muito difícil, né? Hoje o que ele faz ele é na ponta e vai pro meio, né? Marcelo Teixeira disse de novo, o único negócio sem fundamento dessa direção foi ter renovado com o Diego Souza. O Diego Souza realmente, eu acho assim, tá? Que pra grupo ele funciona, mas ele não tá conseguindo render nem mais agora nos minutos finais ou no segundo tempo. O Diego Souza tá pesado, ele sabe disso, ele tá travando uma luta contra a balança que ele não tá conseguindo vencer, né? Ele tá mais magro, mas ele precisa emagrecer mais ainda, né? O próprio Diego, Carol, o Diego Souza já pensa em se aposentar na metade do ano. Pois é. Porque tá vendo que a luta é difícil. Né? Mas eu acho que não foi um erro renovar com ele, porque assim, o cara foi o artilheiro da Série B, mesmo assim, né? Tava ali na Série B, eu acho que... Há 3 anos, Carol, ele faz 20 gols por ano. E daí o cara foi um dos que mais ajudou a gente na Série B, como é que o Grêmio não ia renovar com ele? Acho que mais por essa questão. Aliás, chegou a não renovar, né? Chegou a não renovar e depois voltou atrás, teve esse rolê todo aí. Exatamente. Evandro Lazarotto, hoje as notas vai ser tipo a minha turma do ensino médio, 3-4 a CDF. Pois eu não peguei tão pesado exatamente por ser o jogo de teste dessa gurizada, né? Acho que fica bem complicado a gente
O Júlio César Barleta. A última manchete dos morangos foi a medalha da vaca do Mano na Expo Inter. Verdade. Meu Deus Foi uma do conquista céu. do Mano. O Mano conquistou o prêmio lá na Expo Inter. Foi a conquista do Inter ano passado. Gente, Meu senhor. nós começamos a jornada lá às 3:30 da tarde. Quero aqui fazer um agradecimento a Magu, a New Drop Conceito, a Solfermac e a Ares, que são os nossos parceiros que estão nessa jornada. Muito obrigado a cada um de vocês que neste carnaval ficou aqui com a gente para ver o Grêmio. Começou antes, uma hora antes, falando de Grêmio. Muito obrigado, a gente fica muito feliz com a companhia de vocês. E a gente vai encerrando por aqui, estaremos de volta na jornada domingo, que vem não, né? É domingo ou sábado? Agora eu não lembro, Carol. Pois é, agora. Mas não sei, é sábado ou domingo isso? É sábado. Sábado. Obrigado. Obrigado, Antony. Sábado, então, Grêmio em Novo Hamburgo. Às 20 horas. Então a gente tá aqui desde as 19. Isso aí. E aí no meio da semana, segunda e quinta, tem as lives que eu e o Marcão participamos aí para debater sobre Grêmio e trazer informações. E tem minha websérie lá no sábado. Já soltamos o segundo episódio, meio-dia. E hoje é sobre a Arena da Baixada que tá lá. Sobre o Fortim da Baixada. Desculpa. Fortim da Baixada. Pô, legal. Vou assistir. Tá no 1903 Play, né? Isso aí. Boa, Carol. Obrigado, Márcio Antony, Emerson Ribeiro, Henrique Pereira. Obrigado pela companhia. Obrigado a todos. Marcão já tá rumo ao carnaval, né? Marcão vai pular carnaval. Coisa boa. Marcão que narrou esse jogo pra gente. 0 São Luís, 0 Grêmio. Obrigado, bom carnaval a todos. Vamos com cuidado, vamos devagarinho para que a gente possa se encontrar aqui de novo. Isso aí. Valeu!